Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro. E hoje nós vamos discutir um embate tático que vai acontecer entre duas excelentes equipes, mas que têm modelos de jogo completamente diferentes. De um lado, o Atlético de Madrid do Diego Simeone, um colosso defensivo que se sente extremamente confortável jogando com a linha defensiva próximo do goleiro, que recupera a bola perto da própria área e que raramente faz questão de trocar muitos passes no meio de campo. A posse de bola eles deixam para o adversário. O que eles querem mesmo é a oportunidade do contra-ataque. E do outro lado, o Barcelona de Hansi Flick, o melhor ataque do planeta, um time que tenta recuperar a bola próximo do gol adversário, que se defende trocando passes e não dando carrinhos, e que, obviamente, já ficou conhecido como a linha alta mais eficiente do século. Tem que voltar lá nos anos 90 para comparar com o Milan do Arrigo Sacchi, para a gente poder ter alguém que tenha uma armadilha de impedimento tão boa quanto a desse Barça. Essas equipes já se enfrentaram 3 vezes nessa temporada, sempre fazendo jogos nervosos, equilibrados e com resultados variáveis. O primeiro jogo foi em Montjuic, ganhou o Atlético de Madrid lá em dezembro de 2024. O segundo jogo foi mais uma vez em Barcelona, aquele empate de 4-4 que deixou um gosto de derrota na boca dos blaugranas. E a última partida, finalmente uma alegria para o Barça, uma vitória de virada por 4-2 que valeu a liderança do campeonato espanhol. O jogo de amanhã é o tira-teima e ainda por cima vale vaga na final da Copa do Rei. E como a ida foi empate, o resultado do campo é o resultado do confronto. Quem ganhar se classifica e se tiver empate, prorrogação e pênaltis. Poucos são os jogos dentro de uma temporada que você pode dizer que são maiores que esse. Mas antes de fazermos a análise pré-jogo desse enfrentamento, deixa eu te fazer o famoso lembrete, porque eu sei que tu esquece. Curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, é só clicar no sininho. Fazendo tudo isso, você não perde nada do nosso conteúdo e ainda nos ajuda a crescer e a continuar fazendo um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Feito o lembrete, vamos lá. O que esperar desse Barça versus Atlético de Madrid? O Atlético vive um momento tenebroso na temporada, depois de ter vivido um auge entre novembro e dezembro, encaixando 11 vitórias consecutivas, se a gente levar em consideração todas as competições, e cujo o auge foi a virada por 2-1 contra o Barça em Montjuic. Foi o último jogo de 2024, depois veio a pausa para as festas de fim de ano, que é tradicional no futebol espanhol, e aquilo garantiu que os colchoneiros pudessem virar o ano líderes do campeonato. Mas desde que o ano virou, a situação é bastante diferente. Nas últimas 7 partidas, o Atlético de Madrid só ganhou 2 jogos, e um deles não teve gosto de resultado positivo. Foi aquele 1-0 contra o Real Madrid pela Liga dos Campeões, aonde, nos pênaltis, eles acabaram eliminados da competição continental. No meio desse caminho, perdeu para o Getafe, empatou com o Espanhol, tomou virada do Barcelona dentro de casa, aquele 4-2. Sinceramente, salvo algum preciosismo matemático, tá fora da briga pelo título de La Liga. Só sobrou a Copa do Rei se não quiser passar mais uma temporada sem levantar nenhum troféu. A situação do Barcelona é o completo oposto. Enquanto o Atlético de Madrid vivia o seu auge, os comandados de Hansi Flick viviam o seu pior momento na temporada. Foi o que o próprio técnico alemão chamou de Shit November, o novembro de merda, que em dezembro não melhorou muito não, foi uma fossa inteira. E onde o pior momento foi a derrota em casa de virada para esse mesmo Atlético de Madrid. Curiosamente, foi justamente essa a última derrota do Barcelona nessa temporada. Desde que o ano virou, o time está invicto, com 20 partidas disputadas, 17 vitórias e apenas 3 empates. A única equipe invicta entre as grandes ligas europeias neste ano que estamos conversando.
É o melhor ataque do futebol mundial, melhorou de maneira significativa a sua defesa, mesmo quando roda o elenco, continua sendo dominante, continua goleando os adversários. Cara, salvo algum pessimismo extremo, a torcida está bastante confiante de que essa é uma temporada que tem tudo para ser mágica. Se vai ser, o futuro dirá. Mas que o time nos transmite uma confiança técnica e tática de que pode sim brigar por todos os títulos, isso ele transmite. Mas e essa partida de amanhã especificamente? O que a gente pode falar sobre ela? O Atlético de Madrid é um time que tem um elenco muito homogêneo. Não tem uma diferença muito grande entre os titulares e os reservas. Por isso, o Simeone, ao longo da temporada, mesmo quando não está pensando em poupar, costuma mexer muito na equipe. Tem gente que acha isso maravilhoso. Eu, pessoalmente, considero um problema. Se os teus reservas são de um nível muito parecido dos titulares, é porque os teus titulares não são grande coisa. Os melhores jogadores do mundo não aceitam uma condição que não seja de titular absoluto. Mas olha que interessante, é justamente na posição onde existe a maior diferença entre o titular e o reserva que o Simeone tem a sua maior dúvida de quem tem que ir para o jogo. Todo mundo conhece o Oblak, um dos melhores goleiros do mundo e em algumas temporadas o melhor de todos. E pouca gente conhece o seu reserva, o Juan Musso, um goleiro limitado, principalmente nas jogadas aéreas, costuma ficar um pouco nervoso e que não transmite assim tanta segurança para os zagueiros que estão à sua frente. Não deveria haver dúvida de quem vai ser o titular em um dos jogos mais importantes da história recente do Atlético de Madrid. Mas a dúvida existe, porque o técnico Diego Simeone segue um costume muito comum no futebol espanhol de escalar o goleiro reserva na Copa do Rei. É uma maneira de reconhecer o trabalho do goleiro reserva, ao mesmo tempo que você mantém ele sempre muito atento e com ritmo de jogo, para caso ele seja necessário em partidas de maior importância. Será que na situação que o Atlético está na temporada, onde só a Copa do Rei ainda é um título viável para ser conquistado, ele vai manter essa tradição? Os últimos treinamentos mostram que sim. Quem está jogando com o time titular nos treinos ao longo da semana está sendo o Juan Musso. Entre os jogadores de linha, as decisões devem ser menos polêmicas. O único desfalque é o atacante Correia e comparado ao que a gente já viu da escalação do Atlético nos últimos jogos contra o Barcelona, não devem haver muitas surpresas. Na zaga, Lenglet e Jiménez. Apesar do Lenormand ter sido uma contratação bombástica e multimilionária, ele não conseguiu se consolidar ali no time titular e vem alternando com o uruguaio, que tem muito mais tempo de casa. Para amanhã, imagina-se que o espanhol campeão da Euro vai dar uma segurada lá no banco de reservas. Na lateral direita, duas possibilidades. Ou vai jogar o Marcos Llorente, que foi o titular nas outras partidas entre Atlético e Barça ao longo dessa temporada, ou, dizem em Madrid, o Simeone vai lançar um time bastante ofensivo e pode escalar o argentino Molina, que tem algumas dificuldades defensivas, mas que no ataque é muito mais eficiente. Na lateral esquerda, a mesma dúvida. O Javi Galán é muito mais eficiente com a bola no pé, mas ao longo da temporada, mesmo que tenha sido titular na maior parte dela, sempre demonstrou certas dificuldades defensivas e para marcar o Lamine Yamal é possível que o Simeone lance mais uma vez, como já fez no último confronto, o moçambicano Reinildo. Minha aposta é que esse papo que o Simeone vai mudar o jeito do time jogar e vai ser mais ofensivo, vai tentar amassar o Barcelona, não vai se cumprir no campo. E nós vamos ter nas laterais Llorente e Reinildo. Na volância, o único nome constante é o de Rodrigo de Paul. Quem vai jogar do lado dele nesse 4-4-2 do Atlético de Madrid pode tanto ser o jovem Pablo Barrios, quanto pode ser a contratação multimilionária que também não se consolidou, o Conor Gallagher. A característica não muda tanto. São dois jogadores de muita intensidade, capacidade de sacrifício e desarme e que têm a disposição para, mesmo não sendo muito técnicos, aparecer perto da área ofensiva para ajudar na construção das jogadas. Então a dúvida do Simeone é não que tipo de função ele quer que seja exercida, mas quem ele considera o melhor para exercer
essa função. Minha aposta é que vem o Barrios. No lado do campo, cadeira cativa pro filho do dono. Não adianta você mandar currículo, ele não é sobrinho do gerente, é filho do chefe e, portanto, na meia direita com certeza vai atuar o Giuliano Simeone. Apesar da brincadeira, claramente quem acompanha o Atlético de Madrid sabe que aqui não tem nepotismo, ele realmente é o melhor jogador para atuar naquela posição. Não é muito técnico, mas tem velocidade, tem pulmão, tem capacidade de sacrifício tático, ele tem aquela personalidade argentina que o Diego Simeone trouxe para o Atlético de Madrid. Ele joga todas as partidas como se fosse final de Libertadores. E é justamente por isso que normalmente ele é substituído no segundo tempo. Uma hora a energia acaba. O cara que tá o tempo todo nas duas linhas de fundo, correndo igual maluco, não vai conseguir atuar os 90 minutos. Na meia esquerda a gente já viu um rodízio um pouco maior, inclusive o próprio Gallagher, que é volante, já atuou por ali em algumas partidas para dar uma fechada maior daquele lado. Mas para o jogo de amanhã a gente imagina que vai atuar o Samuel Lino. É ele que vem treinando no time titular, foi ele que foi titular no último confronto entre Barça e Atlético. Tudo que eu falei do Giuliano Simeone lá no lado direito vale para o Samuel Lino no lado esquerdo. É um jogador de velocidade, de pulmão, de sacrifício tático, mas não é um gênio da bola, não é um jogador da jogada diferenciada. Não tem um nível técnico assim tão elevado. A dupla de ataque todo mundo já sabe, Griezmann e Julián Álvares. O francês vem sendo muito criticado pelo seu desempenho recente, está muito mal nas últimas partidas nessa temporada, mas tem cadeira cativa no time e mesmo que o Simeone quisesse fazer uma mudança ia ser complicado, porque na montagem do elenco esqueceram de contratar outro jogador com essa característica de fazer a ligação entre o meio-campo e o ataque. Toda a criatividade da equipe parece que caiu nas costas do Antoine Griezmann. A dupla dele lá na frente, o Julián Álvares, é um atacante de muita movimentação, que pode tanto se apresentar para fazer os gols, quanto pode cair pelo lado do campo para preparar as jogadas para o meio-campista que vem de trás ser o goleador da vez. Não é o atacante que tem aquele faro de gol refinado, não é um centroavante que vai terminar a temporada com 40 gols ou mais, mas é um jogador extremamente perigoso, porque ele tem múltiplas funções dentro desse ataque e se você der a oportunidade dele finalizar, ele sabe o que fazer na frente do goleiro. E falando em gol, a gente já sabe, né? No segundo tempo vai entrar o Sorloth e ele vai fazer um gol no Barcelona. Não que ele seja um dos melhores atacantes do mundo, ele até tem várias limitações que o impedem de ser titular em uma grande equipe, mas quando ele joga contra o Barcelona, ele sempre tem aquela bola que ele recebe na marca do pênalti, desmarcado, só para empurrar para o fundo do gol. E ele consegue. Monta uma estratégia para não deixar ele fazer gol. Não adianta, porque não é um gol que ele faz pela qualidade, não é um gol que ele faz contra outras equipes com tanta frequência. Simplesmente os deuses do futebol definiram. O Sorloth vai fazer gol no Barcelona toda vez que entrar em campo. E não tem discussão, vai acontecer. O que a gente pode fazer é ir lá do outro lado, meter 2 e ganhar a partida, porque o gol do Sorloth já está garantido. E para encerrar esse vídeo, vamos para a nossa famosa aposta da escalação, para a gente saber quais são os nossos jogadores que vão entrar em campo para tentar superar a maldição de Sorloth. O Dani Olmo segue machucado e não vamos poder contar com ele e nem com os lesionados de larga duração. Ter Stegen, Bernal, Christensen e o mais recente, o Casador. Os outros estão disponíveis, estão 100% e nós devemos ter uma equipe muito parecida com o time titular que nós nos acostumamos em 2025. Portanto, a provável escalação do Barça para amanhã vai ser Szczęsny, Koundé, Cubarsí, Íñigo Martínez, Baldé, Pedri, De Jong, Fermin, Yamal, Rafinha e Lewandowski. Eu tenho segurança total em 10 dos 11 nomes que eu falei aqui
e carrego um pouquinho de dúvida na escalação como titular do Fermin. Ao longo da temporada, quem teve prioridade foi o Gavi, desde que ele se recuperou fisicamente. Quando não era o Dani Olmo titular, na maioria das vezes era o Gavi que aparecia no 11 inicial, mas a gente não pode negar que o momento do Fermin é mais positivo. E que, especialmente trabalhando ali mais perto dos atacantes, buscando a finalização ou a assistência, ele tem sido mais eficiente do que o Gavi. Por isso é a minha aposta, mas eu não ficaria surpreso e nem acharia absurdo se o Gavi aparecesse mais uma vez, tivesse mais uma oportunidade como titular. No quesito característica, eles são até bem parecidos. O Gavi se destaca mais pelas recuperações de bola, o Fermin se destaca mais pelo seu chute de média distância e por aparecer na área como elemento surpresa, mas a intensidade, a entrega, o sacrifício tático, tudo isso eles têm uma semelhança muito grande na sua maneira de atuar. Resumindo, jogue quem jogar, estamos muito bem servidos e o Hansi Flick certamente vai ter escolhido o nome certo para essa partida. Essa é a minha opinião, mas e a sua, torcedor? Você quer concordar ou discordar de alguma coisa que ouviu nesse vídeo? Então deixa aí nos comentários. E se você ainda não fez, não esquece, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, é só clicar no sininho. Fazendo tudo isso, você nos ajuda muito a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Por hoje, a gente encerra. Aquele abraço e até o próximo vídeo.